Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui, vamos conversar sobre agricultura, quer dizer, continuar a conversar sobre a agricultura no nosso país. Vamos aqui abrir a página não, a pasta onde eu preparei um slide para vocês para continuar o assunto aí em relação à agricultura. Vamos diminuir essa tela aqui então para começarmos. Aqui a apresentação. Vamos lá. Tá demorando um pouquinho. Aí, passou, pessoal. Tá lá. Demorou um pouquinho, não sei porquê, mas vamos lá. Olha só, eu vou colocar aqui o módulo, é o módulo 15, os principais problemas da atividade agrícola, da agricultura, certo? Nós vamos procurar entender como estão distribuídas as terras no nosso país. O Brasil é um país tropical, como vimos na aula passada, né? Um país que é favorável à produção agrícola. Mas aí, como que é distribuída essas terras no nosso país? Será que de maneira, né, vamos dizer, as terras são bem distribuídas ou não são bem distribuídas? Então, veja bem, no final aí dessa aula, vocês vão opinar, vocês vão gravar um áudio numa questão que eu vou fazer para vocês, tá ok? Olha só então, vamos procurar entender aqui é, qual é a ideia, né, do subaproveitamento, certo, da agricultura no nosso país. O que que você observa? Olha o que você observa. Vou com a setinha aqui. O subaproveitamento, ou melhor, vamos pegar uma caneta, pessoal. Fica melhor, né? Olha só. O que que é o subaproveitamento do espaço agrário? Oh, agora ficou melhor, olha só. Estou aqui, olha, minha fala está aqui. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. 8 milhões 511 mil 395 milhões de quilômetros quadrados, certo? Será que esse 8,5 milhões de quilômetros quadrados é aproveitado? Será que nós utilizamos todo esse espaço para agricultura, para pecuária? Como que é distribuído? Então a apostila de vocês traz isso aqui, olha. 7% desse total de 8 milhões de quilômetros quadrados é ocupado pelas lavouras. Quer dizer, pelo café, pela cana, pela soja, pela laranja, pelo trigo, pelo milho, pela banana e assim por diante. 7% só do Brasil é ocupado pelas lavouras. 22% do nosso território é de pastagens. Pastagens, vocês lembram do quê? Pecuária, criação de gado, né? De caprino, de asinenos, de búfalos, certo? De equinos, de suínos e assim por diante, tá ok? Corresponde à pecuária, mas estamos referindo, né, logicamente, a tanto a paisagem artificial como a paisagem também natural. E 71% do nosso território é constituído de matas. Ah, se eu tivesse na sala de aula e eu perguntar para vocês, fala aí uma mata importante, uma arbórea importante no nosso país, onde se concentra, com certeza vocês iriam falar da Amazônia, né? Que ocupa quase metade do território brasileiro, quase a região norte inteira, grande mata equatorial, latifoliada, higrófila, certo? Que é a Amazônia. Então veja bem, é só para vocês terem uma ideia de como é distribuído esse espaço agrário. Esse espaço agrário, como é distribuído no território brasileiro. Tá ok? E aí você observa que o Brasil não utiliza, né, muito o seu território em termos de produção agrícola. Tudo bem? Próximo slide. Olha só o próximo slide. Tá? Continuando a falar dessa questão da estrutura fundiária. O que é a estrutura fundiária? O que é essa estrutura fundiária? Eu vou trocar de caneta,
Vamos ver se eu consigo trocar de caneta. Opa, passou o slide. O que é essa estrutura fundiária aí? Tá ok? Olha só, vamos agora com marca-texto. Estou aqui. Estrutura fundiária. São as propriedades. São as propriedades. Nós temos os minifúndios, nós temos as grandes fazendas, os latifúndios, certo? São as propriedades rurais, tá ok? Quem já não foi numa grande fazenda, quem já não foi numa chácara, ou num sítio, numa pequena propriedade e assim por diante. Estrutura fundiária são as propriedades, que no outro módulo mais na frente nós vamos estudar como elas são, certo? O que é um minifúndio, o que é um latifúndio e assim por diante, tá ok? Desse total, certo? Vamos pegar aqui, olha só, nós temos 5,5 bilhões de propriedades. Olha o número, 5,5 milhões de propriedades. Isso são dados que estão aí na apostila de 1990, certo? Agora teremos o censo em 2020, não sei se teremos, não, já foi transferido para 2021, tá? Muito bem, desses 5 milhões, vamos ver se vocês conseguem entender o raciocínio que eu fiz para vocês. 1,2% desses 5,5 milhões, 66 mil propriedades apresentam dimensões iguais ou superior a 1.000 hectares, certo? Isso quer dizer que são propriedades grandes, são latifúndios, tá ok? São propriedades grandes, tá ok? E olha só, 66 mil. Quantos por cento? 1,2%. 50% desses 5,5 milhões, 50%, pessoal, certo? 50% são de propriedades inferior a 10 hectares. Olha só, aqui eu estava falando em 1.000 hectares, grandes propriedades. Quantas nós temos pequenas propriedades? 2,7 milhões de propriedades inferior a 10 hectares. Pequenas propriedades. O que significa? Que tem muitas propriedades, certo? Tem muitas propriedades no Brasil, pequenas propriedades. Lá, 10 hectares, 2,7 milhões, tá? 61 mil propriedades igual ou mais a 1.000 hectares. Só que aí, veja bem, dessas propriedades superiores a 1.000 hectares, certo? 46%, certo? 46% da área total. Olha lá, mas ocupam 46% da área total. Da área total do quê? Área, matemática, né? Área, quilômetro quadrado, certo? Ocupa 40% da área dos 5,5 milhões. E essas pequenas propriedades aqui, olha, inferior a 10 hectares, ocupa, olha só, 2,5% da área total. Entendem? Aqui nós temos as grandes propriedades, 66 mil, mas ocupam 46% da área. Aqui nós temos 2,7 milhões de pequenas propriedades, de chácaras, de sítios, mas só ocupam 2,5% dos 5,5 milhões, né, da área dessas propriedades. Significa que quem tem mais área são as grandes propriedades do nosso país. E isso aqui embaixo, olha, estrutura
fundiária, tá? É muito concentrada. Concentrada onde? Nas grandes propriedades. Concentrada onde? Nas grandes propriedades, porque ocupam grandes áreas, mesmo sendo poucas em relação às pequenas propriedades. E aí eu posso dizer com isso que o Brasil apresenta uma desigualdade de distribuição de terra, tá ok? Continuando aqui, vou colocar aqui, por favor. Agora, saindo da distribuição das terras, olha aqui, relação do sistema de transporte no Brasil. Vamos pensando já comigo. Sistema de transporte. Transportar a produção e armazenar o que é produzido, tá ok? Armazenar o que é produzido. Vamos entender. Vocês sabem, já estudaram desde o 6º ano, desde o ensino fundamental lá, que o transporte no Brasil, o principal meio de transporte é o rodoviário, em relação ao hidroviário e o ferroviário. Opa, ficou separado aqui, olha. É o hidroviário e o ferroviário. Quer dizer, o Brasil investiu muito em transporte rodoviário, porque a indústria de automóveis veio para o Brasil, aí essa produção, necessidade de estrada, de vender os automóveis, os caminhões, né? Os governantes investiram mais em transportes, no transporte rodoviário, que é mais caro. Qual que é a questão? É mais caro. Vai transportar a produção e essa produção, certo, transportada pelo transporte rodoviário, vai encarecer os produtos. E nós, consumidores, né, nós pagamos, vamos dizer, o pato aí em relação aos produtos que nós compramos, tá ok? Muito bem. E a deficiência do sistema de armazenamento. O que é isso? É você guardar a mercadoria, armazenar para exportar, para vender internamente e assim por diante. Então você tem a questão de silagem de mercadoria, certo? E o Brasil não tem uma infraestrutura de armazenamento, certo? Vamos dizer, a questão da silagem, a questão aí de armazéns, de estabelecimentos para você guardar a mercadoria, tá? O que provoca desperdício da produção, tá ok? Aí nós temos aqui, olha, a maior preocupação, certo? Com os cultivos de base comercial e de exportação ou commodities, certo? Há uma maior preocupação, quer dizer, nós produzimos e aí são mais valorizados a produção para vender, para o comércio, para a exportação. E aonde você tem a produção de mercadorias, de produtos para exportação, para o comércio? Né? Nas grandes fazendas. Então, olha só, produtos de maior aceitação no mercado mundial, certo? Vamos exportar a laranja para a Europa, certo? A exportação de soja para o Oriente e assim por diante, certo? Então, quer dizer, a produção comercial, certo, é mais valorizada no nosso país. Por quê? É voltado para a indústria e para a exportação, tá ok? Logicamente, você vai no supermercado, tá lá os produtos industrializados e aonde a matéria-prima provém da agricultura, tá ok? Produtos importantes como a soja, a cana, o café, o algodão, o cacau, o tabaco e outros produtos aí, tá ok? Se nós temos uma maior preocupação com a agricultura comercial e consequentemente, né, uma pouca preocupação com o quê? Com os cultivos de subsistência. O que é esses cultivos de subsistência? Aqueles produtos que nós consumimos no dia a dia, que é a alimentação básica, certo, do brasileiro, que é voltada para o mercado interno. O milho, para farinha, o nosso feijão, tá? Quantos produtos de mandioca nós temos?
o arroz principalmente na nossa mesa e os produtos hortifrutigranjeiro, a horta, as frutas e a granja aí, né, para o nosso dia a dia. E aqui no cantinho, outra coisa importante, os créditos bancários são mais voltados para a produção comercial, certo? Por quê? Porque existe o interesse da balança comercial brasileira. A exportação dá dinheiro, certo? Manter o equilíbrio da balança comercial brasileira. O que é a balança comercial? É a diferença das exportações e das importações. Então aí nós temos mais subsídios governamentais para onde? Que beneficiam quem? A agricultura, olha a setinha, a agricultura comercial, essa de exportação, os commodities, tá ok? Tudo bem? Passando. E aí, nós temos aqui, continuando agora, toda essa exposição que eu fiz aqui atrás, vai resumir um pouquinho agora, porque a apostila traz um aprofundamento maior, tá ok? Vamos ver lá se vocês entendem então. Dos 8.547.403,5 km² do Brasil, certo? 580 mil km² com lavouras. E, olha aqui, 1.750.000 km² com pastagem. Já vimos lá atrás. No último censo, para vocês entenderem, olha só, o espaço agrícola brasileiro, de 329,9 milhões de hectares de terras, certo? É o número que corresponde, olha, a 38,7% do total do território brasileiro, certo? Desses 329,9 milhões, 5,5 milhões de quilômetros quadrados são de terras com potencial agrícola, que dá para produzir. Tá? O que é potencial agrícola? Que dá para produzir, certo? E 42,6%, que são os 231 milhões de hectares, destinada então às atividades agrícolas em números reais, falando aqui, tá ok? Em porcentagem desse total. Desses 5,5 bilhões de quilômetros quadrados de terras com potencial agrícola, como está aqui, 18,6% do território brasileiro, que corresponde a 158,8 milhões de hectares, tá? Corresponde, então, à ocupação da pecuária, certo? Ocupação da pecuária. E desses 5,5 bilhões, 48,1 do espaço agrícola se tornou espaço de pastagens naturais e plantares. O que quer dizer aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo? Estou dizendo aqui, o cachorro está latindo. Quer dizer o seguinte, que as áreas de agricultura estão se tornando áreas, certo, de pastagens. O Brasil está transformando essas áreas de produção agrícola em áreas de pastagem, tá ok? Mudando aqui um pouquinho. Olha só, aqui embaixo, resumindo, desse total de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 5,5 milhões de quilômetros quadrados tem potencial agrícola, onde 18,6 tem ocupação efetiva com pastagem e 6,9% com lavouras. E aí finaliza esse slide. Portanto, 74,5% do espaço com potencial agrícola ainda não tem ocupação. Quer dizer, não tem produção, não está sendo produzido. Aí que o pessoal da reforma agrária, que está na Constituição, né, acabam brigando por essas terras do nosso país. Que é um assunto que nós vamos falar lá na frente também. Tá ok? Quase terminando esse slide. Olha só aqui. Aqui, aí na apostila de vocês, o Brasil está melhorando a sua produção, está melhorando a sua produtividade? Sim, o Brasil está em expansão, isso é muito importante, que cai no Enem, cai no vestibular, a famosa expansão da fronteira agrícola. O Brasil está indo para o oeste, para o estado de Rondônia, Mato Grosso, Goiás,
oeste também da Bahia, que é mais nordeste, né? Então, o que acontece? A expansão agropecuária para a região norte. E com isso ocorre o desmatamento da mata equatorial da região centro-oeste, do Cerrado do centro-oeste, da Amazônia, da nossa região norte, tá ok? E tudo isso com cotações de alguns produtos para o mercado nacional e internacional, como o café, a laranja, o algodão, o arroz, a cebola e outros. E logicamente, pessoal, nós sabemos a expansão mecanizada, a agricultura se tornando moderna, certo? A máquina indo para o campo. Isso já ocorreu lá na década de 60, mecanização do campo, que causou o êxodo rural, que nós já vemos, e assim por diante. O uso de adubos, o crédito rural para as pessoas, subsídios do governo, principalmente, como falamos lá atrás, para grandes proprietários. Isso mais do Sudeste e do Sul. E pesquisas agronômicas, básica para o agricultor, tá ok? E aí, terminando essa ideia, importante colocar para vocês aqui, olha, a Embrapa, que é uma empresa brasileira de pesquisa e agropecuária. O que a Embrapa pretende? Algumas metas. Estímulo a pesquisas em engenharia rural, certo? Otimização da assistência técnica, desenvolvimento de novas técnicas, aumento do crédito rural. Isso para favorecer, então, o produtor rural, seja ele, ele de grandes propriedades, onde recebe maior apoio, mais subsídios para uma agricultura de comercial, de exportação, certo? O Embrapa, então, tem esse objetivo, tá ok? Aí tem um mapa que vocês vão olhar na apostila de vocês, a distribuição das terras, dos produtos agrícolas, das matas, da pastagem no nosso país. E chegamos, enfim, ao último slide aqui, tá ok? Armazenamento. Já falei lá atrás também, certo? Estrutura de transporte do Brasil tornou-se muito defasada, tá? Transporte. Usamos mais o transporte rodoviário. Aqui fala no final da década de 90, certo? As privatizações no setor de transporte. Vocês sabem, já ouviram falar da questão aí de privatizar, principalmente as rodovias, também a região portuária, ferrovias e principalmente as rodovias, onde nós pagamos pedágio, né, dessas privatizações. E aí os caminhões pagam pedágio e aí encarece, né, os nossos produtos que nós consumimos. Tá ok? No finalzinho aí do texto. E ainda de forma indireta, como fala aí, a questão, né, de fatores do transporte e armazenamentos que está aqui no nosso país. Falamos lá atrás e, logicamente, que nós temos, por falta de uma infraestrutura melhor, nós temos perdas numa parcela da produção agrícola. E chega aí, como fala, né, no finalzinho aqui, olha, tais dificuldades facilitam a ação de intermediários. Quer dizer, a pessoa favorece lá o meio de transporte, são especuladores, né, que vão ter mais lucros e ficam um atravessador da produção do homem do campo para a venda desse seu produto, tá ok? E termina o slide, então, segundo o levantamento no Brasil, certo? O Brasil é campeão de desperdícios de nossos produtos agrícolas. Chega a desperdiçar aí, ó, 30% da safra que nós produzimos, que chega a 5 bilhões de dólares. O Brasil tem que rever a sua infraestrutura de transporte e armazenamento, tá ok? E aí chegamos ao fim da nossa aula, certo? Sobre agricultura, sobre os principais problemas agrícolas aí que nós enfrentamos.